Olá pessoal, tudo bem? Quem fala é o professor Nery Xavier, professor de física de vocês. E hoje a gente vai trabalhar o conteúdo de corrente elétrica e resistores. No nosso livro, essa parte de eletrodinâmica, ela está dividido em dois capítulos. Um deles ele está chamando de circuitos elétricos 1. O outro ele está chamando de circuitos elétricos 2. Né? Então, esse capítulo 6 ele trata dos circuitos elétricos 1, que é a corrente elétrica e resistores. Né? É um capítulo longo, um capítulo extenso, que a gente vai precisar de mais de uma aula para a gente abordar ele. Correto? E na aula de hoje a gente vai falar sobre corrente elétrica e iniciar a parte de resistores, certo? Então vamos lá. Corrente elétrica. É interessante a gente perceber isso aqui, ó, na corrente elétrica. Aqui ele, para explicar o que é corrente elétrica, ele está mostrando a corrente elétrica no circuito elétrico. Então eu vou apresentar aqui para vocês um circuito elétrico simples. Que é um circuito elétrico simples? É um circuito composto por uma fonte, que no caso aqui é a pilha, uma fonte, e um aparelho, que no caso é uma lâmpada. E o que liga a fonte ao aparelho são esses fios, né? Os fios condutores, fios metálicos, certo? Quando um circuito desse aqui está funcionando, ele está funcionando porque circula através dele, né? Circula pelo o circuito a corrente elétrica. E o que é a corrente elétrica? São os elétrons em movimento. Mas que tipo de movimento é o movimento que compõe uma corrente elétrica? É qualquer movimento? Não. Então veja só. Se a gente cortar um pedaço desse fio e trazer para cá para a lateral, como está aqui nessa imagem, e você aproximar esse fio, a imagem desse fio através de um microscópio, se é que existe um microscópio com tal potência, que não existe, né? Mas se a gente pudesse representar uma imagem ampliada, como se fosse a imagem de um microscópio, mostrando como é os elétrons, o movimento dos elétrons de um material, você veria isso aqui, ó, um movimento desordenado, né? Um movimento aleatório dos elétrons desse material. Mas aí, quando você pega este fio condutor, né, esse material condutor, e liga ele nos terminais de uma pilha, aí você está submetendo esse material a uma DDP, que é a chamada diferença de potencial. É a chamada tensão elétrica, ó, U. Nós vamos conhecendo aos pouquinhos, nós vamos conhecendo todos esses elementos. Eu estou falando aqui sobre eles de forma rápida, mas é só para você começar a entender aqui, só para você entender o que é corrente elétrica, né? A diferença de um movimento que representa uma corrente elétrica para um movimento que não representa. Então, ó, quando você pega um fio condutor e liga aos terminais de uma fonte, né, como essa aqui, através de um aparelho, com a finalidade de alimentar um aparelho, o que é que acontece? A potência dessa fonte, a força, a voltagem dessa fonte exerce uma força sobre os elétrons de forma que esses elétrons passam a se movimentar assim, ó. Olha o jeito dele, ó. Os elétrons, ele está pegando um pedacinho desse fio e está destacando bem aqui, ó, para mostrar como é que os elétrons se movimentam. Como é que os elétrons se movimentam, ó? Todos em um sentido, ó. Qual o sentido aí para a esquerda, ó? Eles estão se movimentando. Tchan, 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 tchan. 5 elétrons aí se movimentando, todos eles no mesmo sentido. Então, quando os elétrons se movimentam assim, a gente disse que aí você tem uma corrente elétrica. Aí que tipo de movimento é esse? É o movimento ordenado dos elétrons. Ó, movimento ordenado dos elétrons no interior de um fio condutor, quando ele é submetido a uma diferença de potencial. Ok? Que foi o que a gente falou.
Quando o condutor não está no circuito, os elétrons se movimentam? Se movimentam, mas não é um movimento ordenado, porque ali não vai ter uma diferença de potencial. Você vai ter ali um movimento aleatório. O movimento aleatório, o movimento desordenado, não é corrente elétrica. Isso é corrente elétrica, um movimento ordenado. E esse movimento ordenado é obtido através de uma diferença de potencial, que é a voltagem da fonte. Ok? Então, entendido o conceito de corrente elétrica, agora vamos falar do sentido, certo? O que é o sentido da corrente elétrica? Você tem dois sentidos, o real e o convencional. Qual é o real? É o sentido no qual os elétrons se movimentam. No caso aqui, ó, os elétrons estão se movimentando para a direita. Esse é o sentido real dos elétrons. É o sentido real da corrente elétrica. Mas o outro sentido que é adotado é o sentido convencional da corrente elétrica, que seria o sentido contrário ao movimento dos elétrons. Então, nós podemos analisar um circuito, estudar a corrente elétrica através de dois tipos de sentido de corrente, o convencional e o real. Certo? Qual é o sentido mais utilizado? É o sentido convencional, certo? Praticamente tudo que a gente vai estudar aqui é levando em consideração o sentido convencional da corrente elétrica, que é o sentido contrário ao sentido dos elétrons. Agora, falando de corrente elétrica, a gente não pode deixar de falar dos efeitos da corrente elétrica. São eles: efeito térmico, é quando você usa a corrente elétrica para gerar calor, aquecer. É o chamado efeito Joule. Olha aqui, efeito Joule nada mais é do que quando um aparelho pega a corrente elétrica e transforma essa corrente elétrica em calor. Isso aí que é o efeito Joule. Ok? Outro tipo de efeito que a corrente elétrica pode gerar é o efeito magnético, ou seja, a corrente elétrica, quando ela percorre, quando ela circula em circuitos, esses circuitos geram um campo magnético. E esse campo magnético pode causar perturbações em aparelhos, em equipamentos eletrônicos, enfim. É um efeito que a corrente elétrica gera, o efeito magnético. Efeito fisiológico, um efeito que a gente tem que ter cuidado, que é quando você pega um choque elétrico, né? Você entra em contato com um fio que não está isolado e você pode levar um choque elétrico. Esse choque elétrico, dependendo da intensidade, pode causar apenas um desconforto ou até mesmo a morte da pessoa, né? A outra coisa que é importante a gente saber sobre corrente elétrica é você calcular a intensidade da corrente elétrica. Aí você tem essa fórmula aqui, ó. Corrente elétrica é igual a quantidade de carga dividido pelo tempo. Como assim? De onde é que vem essa fórmula? Essa fórmula vem do seguinte, ó, você tem aqui um circuito elétrico, aí a corrente elétrica está circulando pelo fio, aí você observa em um trecho do fio quantos elétrons vão passar ali, quantas cargas vão passar ali em uma certa quantidade de tempo. Então, aí você pega e divide a quantidade de carga que passou naquele intervalo de tempo que foi observado. Por exemplo, durante 1 minuto passou quantas cargas aí? Aí você divide a quantidade de carga por esse tempo, 1 minuto, aí você obtém a corrente elétrica. Ok? Às vezes, quando você está trabalhando o cálculo da corrente elétrica, da intensidade numa questão, ele te dá a quantidade de carga e te dá o tempo. Mas às vezes ele não te dá a quantidade de carga, aí você tem que buscar a quantidade de carga. Aí a quantidade de carga você encontra multiplicando N vezes E. O que é N? É o número de elétrons que passou, vezes E, que é a carga elementar, que tem esse valor definido aqui, ó, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, que é um valor que a gente já comentou sobre ele, né? Já utilizou ele em outros assuntos anteriores. Outra coisa importante, nós estamos falando de corrente elétrica. Qual é a unidade de corrente elétrica? É o ampere, viu? Ampere, ó, representado pela letra A. Então, toda vez que você for calcular a corrente elétrica, você vai representar esse valor de corrente elétrica que você calculou com essa unidade, que é o amperes, certo? Tipos de corrente elétrica. Nós temos corrente elétrica contínua e corrente elétrica alternada.
Corrente elétrica contínua, você pode representar esse tipo de corrente graficamente. Geralmente, questões e textos abordando esse assunto, você tem gráfico, certo? De corrente. Aí é importante você reconhecer o gráfico. Ó. Quando a corrente é contínua, o gráfico é uma reta. Ó. Isso mostra que ela não está variando no decorrer do tempo. Quando ela é alternada, aí ela é curvas que estão subindo e descendo. Ó. Curvas que têm valores positivos, que é esse caso aqui, e valores negativos, que é essa parte aqui. Ó. Como ela está abaixo, ó, aqui é o zero, né? Como esse trecho da curva está abaixo de zero, então a corrente aqui é negativa. Como esse trecho da curva está acima de zero, então a corrente aí é positiva, certo? Corrente contínua, corrente alternada. Onde é que a gente obtém corrente contínua? Baterias, pilhas, bateria de celular, são exemplos de dispositivos que geram corrente contínua. Corrente alternada, a fonte, a tomada na nossa residência. As tomadas que fornecem energia residencial são fontes de corrente alternada.